Olá! Hoje nós vamos ver a unidade 4, Transformações no Brasil Colonial. Da unidade 4, veremos o capítulo 12, Escravidão e Tráfico de Escravo no Atlântico. Primeira parte. Conceitos de escravidão. A escravidão, ela é uma prática muito antiga e uma prática altamente cruel. E ela tem uma característica básica. Qual seria ela? É o processo de domínio que uma pessoa, no caso o senhor, exerce sobre outra pessoa, no caso o escravo. Então, a escravidão moderna, ela foi criada a partir do século XV. Então, essa forma de escravidão, ela, no caso a escravidão moderna, ela tornou-se muito lucrativa para os estados europeus, né? Para o continente europeu, que controlava o fluxo de escravizados da África para a América. Então, eles traziam esses escravos da África para a América. E isso foi muito triste. Por quê? Porque milhões de homens e mulheres negros, eles foram simplesmente arrancados de seu continente, da sua terra, da sua gente, né? Separado de seus povos, das suas línguas e da sua cultura. E isso a gente pode caracterizar como uma coisa muito cruel. Escravidão na África. No continente africano, existia um tipo de escravidão que não tinha nada a ver com a cor da pele, na questão de ser negro ou branco. Havia dois tipos de escravidão na África, né? Aqueles que eram derrotados em guerras ou punidos por crimes e dívidas não pagas. Esses eram o motivo que lá na África, homens e mulheres podiam ser escravizados. Bom, lá, se um escravo tivesse filhos, seus descendentes também eram escravizados. Por isso, a escravidão na África atingia a linhagem ou a família dessas pessoas, que significa dizer que saía passando de pai para filho. Havia também a escravidão comercial, que foi desenvolvida no final do século XV, quando os europeus conquistaram partes do litoral africano. Então a gente dá para perceber que a escravidão ela já existia na África, só que não tinha nada a ver com cor de pele. Porém, não deixava de ser uma coisa cruel. Bom, a gente sabe que as guerras, as dívidas e as punições continuaram a ser motivos de escravização. Porém, o número maior passou a ser quando o escravo, a pessoa passou a ser vendida, comercializada pelos europeus. A escravidão de linhagem diminuiu. E quem cresceu? Do comércio. Por quê? Porque dava lucro, né? Os europeus, eles tinham interesse na comercialização porque estava ficando muito rico com isso. À medida que o comércio atlântico de escravizados cresceu, os europeus fizeram acordos com soberanos africanos. Quem eram esses soberanos? Era geralmente o chefe daquela tribo. Esses soberanos aceitavam trocar pessoas por armas, aguardente, tabaco, tecidos e búzios, espécie de concha usada como moeda, né? Então, o chefe das tribos tinha interesse de vender seu próprio povo em troca dessas mercadorias. E dentre dessas mercadorias estavam as armas de fogo, que foram introduzidas na África pelos europeus. E dessa forma, ela contribuiu para que as guerras do continente ficassem ainda mais violentas e destrutivas. Infelizmente, foi um período que a África passou de muitas mortes, de muitos massacres, né? Infelizmente. Tornar-se escravo. Então, esse comércio
né, essa venda de escravos através do Oceano Atlântico, ela também foi chamada de tráfico negreiro. As pessoas eram capturadas em guerra ou emboscadas em várias regiões do interior do continente africano. Quer dizer, não foi só de um lugar, foram de vários. Então, havia um ritual para isso, havia uma sequência para a venda desses escravos. Vamos ver como seria. A partir do momento que esse escravo era capturado, ele era levado para as regiões do litoral. Lá no litoral, as pessoas aprisionadas eram colocadas em barracões altamente precários e com pouca ventilação. Lá eles podiam ficar até dias, meses, né? Isso muitas vezes amontoados, um em cima do outro, esperando haver gente suficiente para encher um navio. Veja só. Antes de serem embarcados, os cativos, no caso, os escravos, eram marcados com ferro em brasa no peito ou nas costas. Quer dizer, parecia até, parecia não, era igual estar marcando boi. Essa marca servia para identificar o traficante a qual o cativo pertencia, a qual aqueles escravos pertenciam. Cada traficante tinha um ferro identificando que o escravo era seu, com propriedade. Ó, nessa imagem, a gente pode ver os escravos, né, no navio, embaixo, no porão, né, esperando encher para poder trazer para a América. Então, quando esses navios eles enchiam, eles decolavam em direção à América, né? Chegavam todos vivos? Claro que não. Entre 5 e 25 de cada 100 africanos morriam, né? Por quê? Porque não tinha condição suficiente nem apropriada para chegar vivos à América. Então, esses navios negreiros também ficaram conhecidos como turbeiros ou túmulos flutuantes. Geralmente, os africanos capturados se revoltavam em diversos momentos da escravização, desde a captura até a permanência nos barracões. Isso significa dizer que eles não aceitavam de forma pacífica essa escravização. Mas as revoltas nos navios era mais temida por quem? Pelos traficantes e tripulantes. Eles tinham que estar sempre atentos, porque a qualquer momento ali poderia haver um motim. Para os escravizados, era a última chance de resistir, antes de fazer uma viagem provavelmente sem retorno. Porque geralmente quem ia para sendo escravizado para a América, raramente voltaram para a África. Então essas revoltas, mesmo quando não eram bem-sucedidas, né, podia provocar grandes estragos e prejuízo, né, para os traficantes que levavam esses escravos. Então, o tráfico de escravizados movimentou diversos portos da América. Como esses portos? Como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. No Brasil, no caso, né? Também teve Cartagena, em Nova Granada e outros pontos da América. Por causa dessa influência, a população das cidades portuárias da América foi formada por muito afrodescendentes e mestiços, né? Então, esses escravos que chegavam geralmente tinham relação com outros escravos, outros brancos que acontecia, né? E começou a haver essa miscigenação de pessoas. Nas cidades onde os africanos desembarcavam, ergueram-se armazéns, lojas de alimentos e estaleiros, que são locais para construção e conserto de navios. Ao desembarcar no Brasil,
Esses traficantes pagavam os tributos para entrar com sua carga de pessoas, que no caso seriam os escravos. Então, eles tinham que pagar uma taxa para entrar com a carga de pessoas. Então, os escravos africanos aprisionados eram registrados e levados para os mercados onde seriam vendidos, né? Cada um deles tinha que passar por um registro documentado, né, para depois ser vendido. Devido às péssimas condições da viagem, vários cativos estavam desnutridos, enfraquecidos e doentes, com vermes, escorbuto e outras doenças. Lógico, né, eles passavam meses dentro do navio, né, sem nenhuma higiene, não tinha como eles chegarem saudáveis na América. Muitos africanos morriam nesses portos devido a várias doenças. Nos mercados, os escravizados eram organizados por sexo, idade e origem, né? Quando eles chegavam no porto, aí eles dividiam. Homens para um lado, mulheres para o outro, né? A questão da idade também influenciava, né? E de onde que parte da África eles vinham. Então, os proprietários, os donos desses escravos, negociavam as condições e os preços de venda. Então, para negociar valores maiores, os vendedores mandavam limpar, alimentar e passar óleo nos corpos deles, que era para dar uma aparência de saudável. Então, depois de vendidos, os cativos eram levados por seus novos senhores para o trabalho forçado nas fazendas, residências, comércios ou minas, né? Então, tinha essas várias localidades onde o escravo poderia trabalhar, nas fazendas, nas residências, nos comércios ou nas minas. Sujeitos e impactos. Então, os traficantes trouxeram para o Brasil pessoas de diferentes regiões e povos da África. Esses povos africanos costumavam ser divididos em dois grandes grupos, os da África Ocidental e os bantus. Os da África Ocidental, eles eram levados para o estado da Bahia, entre outras regiões do Brasil. Os bantus eram levados para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, no Brasil, a origem de um escravizado era indicado pelo nome do porto ou região onde tinha embarcado na África, e não pelo povo ao qual ele pertencia, né? Então, assim, ficou a identificação não pelo o povo, pela tribo que eles faziam parte, e sim o porto e região de onde ele embarcou na África. Os portugueses foram os pioneiros e principais comerciantes de escravo africano, quer dizer, foram os primeiros, né? Lógico que não tiveram só os portugueses, mas eles foram os primeiros. No Brasil colonial, a mão de obra africana foi utilizada em várias atividades econômicas, como na produção de açúcar, arroz, tabaco, algodão, café, na extração de ouro, na criação de animais, nos serviços domésticos e nos transportes. Você vê que o escravo, a mão de obra escrava, foi realmente a economia do Brasil colonial. Depois dos portugueses, os traficantes ingleses foram responsáveis pela venda do maior número de escravos na América. Então, a Inglaterra, depois de Portugal, foi a maior venda de escravos na América. Teve também os holandeses e franceses, que participaram do tráfico. Além do impacto sobre a população, o tráfico escravista também trouxe consequências para a economia africana.
Vamos ver como se deu isso. A agricultura, por exemplo, que não era estimulada pelos invasores europeus, pouco se desenvolveu. Afinal, os produtos agrícolas plantados no continente africano concorreria com a produção da América. E os europeus queriam evitar isso. Lógico, ninguém quer concorrência. Para eles, a função da África era fornecer não de mão de obra barata para suas colônias na América. Bom, agora temos um exercício que vocês vão fazer. São 3 questões.